Gênesis, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 9. Como será uma leitura longa hoje, então peço que os irmãos tomem assento, acompanhem suas Bíblias, e eu vou fazer a leitura na versão NVT, tá bom? Escolhi essa versão exatamente por ser um texto longo. Bom, Gênesis capítulo 6, do verso 9 em diante. Diz o seguinte a palavra de Deus. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheio de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim, Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipestre, e cubra-a com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Preste atenção. Em breve, cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão virá até você, para que os mantenha com vida. Cuide bem para que haja alimento suficiente para a sua família e para todos os animais. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. O Senhor disse a Noé: entra na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas na terra, apenas você é justo. Leve com você 7 casais, macho e fêmea, de cada espécie de animal puro, e um casal, macho e fêmea, de cada espécie de animal impuro. Deixa eu só dar um parênteses aqui. Por que esses animais a mais? Por causa da necessidade de sacrifício que haveria quando terminasse tudo. Tá bom? Fecha parênteses. Só porque eu lembrei que eu não coloquei isso no sermão. Então deixa eu explicar logo isso. Vamos em frente. Leve também 7 casais de cada espécie de ave. Cada casal deve ter um macho e uma fêmea para garantir que todas as espécies sobreviverão na terra depois do dilúvio. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Choverá por 40 dias e 40 noites, até que eu tenha eliminado da terra todos os seres vivos que criei. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a terra. Entrou na arca junto com a mulher, os filhos e as mulheres deles para escapar do dilúvio. Entraram com eles animais de todas as espécies, os puros e os impuros, as aves e todos os animais que rastejam pelo chão. Entraram na arca em pares, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. Depois de 7 dias vieram as águas do dilúvio e cobriram a terra. Quando Noé tinha 600 anos, no 17º dia do 2º mês, todas as fontes subterrâneas de água jorraram da terra e a chuva caiu do céu em grandes temporais e continuou sem parar por 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé tinha entrado na arca com a esposa e os filhos, Sem, Cã e Jafé, e as mulheres deles. Entraram com eles na arca casais de todas as espécies de animais, animais domésticos e selvagens, grandes e pequenos, e aves de toda espécie. Entraram de 2 em 2 na arca, representando todos os seres vivos que respiram. Um macho e uma fêmea de cada espécie entraram, como Deus tinha ordenado a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Durante 40 dias, as águas do dilúvio se tornaram cada vez mais profundas, cobriram o solo e elevaram a arca bem acima da terra.
Enquanto as águas subiam cada vez mais acima do solo, a arca flutuava em segurança em sua superfície. Por fim, as águas cobriram até as montanhas mais altas da terra e se elevaram quase 7 metros acima dos picos mais altos. Todos os seres vivos que havia na terra morreram. As aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que rastejavam pelo chão e todos os seres humanos. Tudo que respirava e vivia em terra firme morreu. Deus exterminou todos os seres vivos que havia na terra, os seres humanos, os animais domésticos, os animais que rastejavam pelo chão e as aves do céu. Todos foram destruídos. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. As águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias. Então, Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as chuvas torrenciais cessaram. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. 2 meses e meio depois, à medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo que ia e voltava até as águas do dilúvio, até que as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé também soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca, e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou, ao entardecer, trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez, ela não voltou. Noé tinha completado 101 anos, no primeiro dia do novo ano, 10 meses e meio depois do início do dilúvio. Quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca e viu que o solo estava praticamente seco. Mais 2 meses se passaram e, por fim, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos e os animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e se multipliquem na terra. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Todos os animais grandes e pequenos e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Hoje até aqui. Bom? Então, fomos até o verso 19. Bom, irmãos, a história, então, do dilúvio e da arca, né, de Noé. Uma história, pelo menos para crente antigo, muito bem conhecida, né? No entanto, uma história que, de certa maneira, de certa forma, ela nos é passada, e é lógico, a gente sempre começa a ouvir essa historinha é lá na classe com as crianças, né? E aí a gente tem aquela ideia dos animaizinhos, né? De par em par, Noé, e uma história muito bonitinha, né? Da arca. Só que, tudo bem, para criança, né? A gente não vai assustar as crianças. O problema é que a gente cresce e continua romantizando essa história, fazendo com que seja uma história bonitinha. Mas eu não sei se vocês perceberam o que aconteceu para valer. Eu não sei se vocês perceberam a crueldade. Crueldade é uma forma ruim de colocar. Foi um ato de Deus, mas a dureza, acho que é o melhor termo, dessa decisão de Deus. Teve uma parte aqui que, enquanto eu estava lendo, me deu vontade de parar de novo e começar a pregar a partir dali. Do tipo, irmãos, vocês estão vendo o que aconteceu? No domingo passado, nós pregamos sobre o capítulo 5 e o início do capítulo 6. E o tema do sermão do domingo passado foi a beira do juízo. E o que nós temos aqui, de fato, então, é o juízo se concretizando. E Deus,
resetando. Deus resetou a criação. Deus zerou. Deus, ele se cansou da maldade, da violência humana e matou. Irmãos, não tem, assim, não dá para adorar a pílula. Não dá para adocicar. O Senhor exterminou a vida na terra. E a terra passou, então, por um período de juízo sendo exercido sobre ela. Irmãos, eu fiquei até feliz hoje que conseguiram passar para mim num horário bom, que dá para trabalhar bem o texto. E eu estou com um esboço de 12 folhas, mas eu estou quase abandonando esse esboço para ir vendo com vocês verso a verso no texto. Mas vamos lá, eu vou fazer um esforço, pelo menos para algumas coisas muito importantes que estão aqui. Tá? Mas, bom, então a gente sai dessa informação, dessa beira do juízo. A humanidade chega a extremos, né? E eu havia falado que na semana passada eu havia falado que hoje eu iria fazer um breve comentário, porque isso não é a coisa mais importante desse texto, mas eu sei que é uma dúvida, tá? Do capítulo 6, do início do capítulo 6, do que se tratam esses filhos de Deus e filhos dos homens e os gigantes, né, os nefelins e essa coisa toda, do que se tratava? Bom, o capítulo 6 ele começa pontuando talvez o que marcou o ápice, o que levou, e a partir daqui, inclusive, que Deus vai diminuir a vida da humanidade, né? Mas o que vai levar o Senhor a se arrepender da criação. E lembrando o que eu disse na semana passada, Deus não é homem para que se arrependa. O Senhor não se arrepende. Alguém que se arrepende é alguém que não sabia o que estava fazendo. Só que a linguagem utilizada é uma linguagem, é como você tentar falar para uma criança de 5 anos que ela fez um negócio que te deixou tristinho. Sabe? Você tem que falar de um jeito que ela entenda, né? Agora, se você fala para um adulto, você vai dizer, eu fiquei muito aborrecido com o que você fez. Então Deus ele usa uma linguagem, uma expressão que nos faz entender o peso do coração dele. E o texto vai dizer então o seguinte, olha, os homens se multiplicaram na terra, lhe nasceram filhas, isso lá no verso 1 do capítulo 6. Lhe nasceram filhas, e os filhos de Deus viram as filhas dos homens, que eram formosas, e tomaram para si, e as que entre todas as mais lhe agradaram. Os camaradas ainda, eles só pegaram as bonitonas, ainda tem esse negócio. Eles só foram atrás das mais bonitas, as mais formosas, as que lhe agradaram. Tá? E naquele tempo havia gigantes na terra. Do que se trata esse texto? Do que se trata esse texto? Bom, 3 são as possibilidades mais conhecidas, né? Sobre o que seriam os filhos de Deus e os filhos dos homens. O ponto é, antes de falar, que a gente tem que marcar o seguinte: isto aqui vai gerar uma ira e um peso tremendo. Tremendo. Então, a ação precisa, de alguma maneira, ter relação com o resultado. Tá? Primeira possibilidade. 2 linhagens diferentes. A linhagem dos filhos de Deus seria a linhagem de Sete. Não foi a linhagem que nós vimos no capítulo 5? A linhagem de Sete. Então, esses seriam os filhos de Deus da linhagem de Sete, e as filhas dos homens seria da linhagem de Caim. Né? Então, tipo, os filhos de Deus, então é como se fosse uma linhagem santa, ou uma linhagem escolhida por Deus, se misturou com uma linhagem que era completamente perversa, pervertida. Só que, como uns 2 ou 3 autores disseram, pode fazer até algum sentido isso. Agora, gramaticalmente, é um absurdo afirmar um negócio desse. E segundo também, porque afinal de contas, 2 linhagens misturadas gerariam toda essa ira? Então, de uma certa forma, nesse contexto não faz sentido. E na gramática também, isso desafia as normas
da língua. Por quê? Porque então quer dizer que os filhos ou filhas de Sete não são consideradas filhas de homens. Enfim, não faz sentido e seria um motivo bobo. Duas linhagens que se juntam. Tá? A segunda possibilidade, e eu vou falar um pouco mais sobre ela depois, seriam, de fato, seres angelicais. Tá? A terceira possibilidade seria nobres, reis, governantes ou juízes. É a possibilidade mais ortodoxa que se tem, de que esses filhos de Deus que tiveram relações com as filhas dos homens, se tratava, na verdade, de uma maneira de se falar sobre reis, governantes. Por exemplo, no Salmo 82, filhos de Deus tem referência com juízes. E o termo filho de Deus no singular também pode se aplicar a um rei. Por exemplo, em 2 Samuel 7, 14 e Salmo 2, 7. Só que tem um problema aqui. É que filhas dos homens, no texto, é literal. Filhas dos homens. Por que filhos de Deus seria usado de modo figurativo? É estranho. É estranho. Bom, o ponto, irmãos, é o seguinte, que um grande pecado faz com que Deus decrete a destruição. Algo aconteceu aqui que fez com que o que Deus separou, que era o mundo divino e o mundo espiritual, algo foi transgredido aqui. Algo foi transgredido aqui. Essa interpretação é a interpretação mais antiga, rabínica. Tá? A consequência disso, que poderia ter acontecido, de fato, seres espirituais terem relações com mulheres, traria a ideia, a consequência de que estariam à soltas poderes demoníacos fora do controle humano. E tradições rabínicas apontam para isso. E alguém vai dizer o seguinte, mas Jesus disse que os anjos, os seres celestes, eles não se casam. Mas Jesus não disse que eles não se relacionam sexualmente. Isso não sei o que estou falando, tá? São os pesquisadores. O ponto é o seguinte, quando se pergunta lá a Jesus, como é que nós vamos ser em relação a casamento? Eu tive 2 mulheres, ou 3, né? Eles lá. Aí Jesus diz, não, vai ser igual aos anjos, eles não se casam. Jesus não disse que os anjos são seres assexuados, só disse que eles não se casam. Jesus só afirmou que eles não se casam. Existem estudiosos que afirmam a possibilidade de que, de fato, você tem uma ruptura aqui. Uma ruptura, tá? Não vamos abrir agora esses textos para a gente ganhar tempo. Mas é o que explicaria 1 Pedro. Vamos lá, abre aí para a gente. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 a 22. Outro abre em Judas, verso 6. Outro abre em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5. E aí, 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Hoje, como me passar a palavra com tempo, vamos ler. Até do 18 ao 22? Acho que já está bom. Foi de onde?
21, não, mas a parte que a gente queria frisar era essa dessa correlação. E aquele tipo de texto que você lê e pensa assim, bom, durma com esse barulho. Durma com esse barulho. A gente vai ter essa mesma ideia, inclusive eu vou citar esse texto de Pedro, os dois textos de Pedro e de Judas, quando a gente estiver lá para o meio do Apocalipse. Quando determinados seres em prisão são soltos. Essa mesma ideia aparece no livro de Apocalipse. Quem abriu aí? Judas, verso 6. Exato. Uma possível referência novamente lá ao acontecido antes do dilúvio. Aqui em Judas existe um pensamento judaico muito forte. Vamos lá, 2 Pedro 2, verso 4 e 5, para fechar aqui. Leu 6 também, por favor. Até aí. Então, olha só, Noé, dilúvio, Sodoma e Gomorra, e ele fala sobre um acontecimento antes do dilúvio, e nós temos no texto um acontecimento estranho. É estranho. Né? Então, é aquele tipo de texto que você diz assim, não vamos definir porque o texto não está definindo. No entanto, uma possibilidade é que houve uma junção da segunda e da terceira possibilidade. Ou seja, porque aquela terceira possibilidade é que a palavra ela é utilizada para juízes, reis, governantes, e o próprio termo nefilins, que na verdade tem uma raiz na palavra caídos, também é um termo apresentado para heróis e valentes, que é o que o texto vai dizer. Ou seja, no mundo antigo, pré-diluviano, antediluviano, os valentes, os heróis, eram seres que representavam o ápice da queda. Essa é a ideia. E Deus vai acabar com tudo. Então, o que seria a junção das duas possibilidades? Que demônios se apossaram de reis e de governantes. E esses tomaram mulheres para si e espalharam sua maldade no mundo. Seria uma possibilidade. Em todo caso, o que o texto, o que o relato nos mostra? Que seres corruptos, homens e mulheres corruptos, ou com algo demoníaco, entrou no mundo e lançou toda a humanidade daquela época, inclusive os membros da liderança, a um nível de feroz disseminação do mal. Ok? Então, irmãos, alguns irmãos vão afirmar com toda certeza de que isso não são seres espirituais, são seres... Bom, irmãos, eu prefiro não afirmar porque o texto não afirma. E a gente tem outros textos que podem nos dar outras reflexões. Ok? Eu prefiro dizer assim, qual foi o resultado desse negócio? O que foi de fato, eu não sei. Eu sei que foi maligno. E a partir disso, Deus resolveu resetar a história. E aí no verso 9 começa. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, depois de dizer para a gente tudo o que aconteceu, algo fora do comum, algo que quebrou determinadas barreiras ali, que não deveriam ter sido quebradas, e que fez com que o coração do Senhor de fato pesasse ao ponto dele dizer, eu vou acabar com tudo. Depois desse relato, é apresentado Noé. Quem é Noé? Filho de Lameque, da descendência de Sete. Lembram-se disso? E o nome do Noé tem relação com a maldição que havia sido dada lá para Adão no jardim,
da terra, você vai comer e a terra não vai facilitar, vai ser pesaroso, né? E depois, a maldição sobre a terra piora quando ela prova de sangue humano. No relato, o primeiro relato em que sangue humano é derramado na terra foi o sangue de Abel. Então você tem aqui a maldição se repetindo por 2 vezes, e aí vem um filho da geração de Sete, que significa: este nos livrará do trabalho pesaroso, do trabalho cansativo. Uma fé de Lameque, de que possivelmente, até foi levantado isso no grupo, né? No grupo da igreja. Será que não seria isso? Sim, tem tudo a ver. Uma ideia de que possivelmente este Noé poderia vir a ser o escolhido. E era. Ele só não era o escolhido definitivo, mas era o escolhido de Deus. Seria o escolhido de Deus. E o texto apresenta, então, algumas características dele. Primeiro, justo. Homem justo. Eu já tinha falado sobre isso em alguns dos nossos estudos, em que alguém levantou a questão de Noé, de que Noé ele era um homem justo. Não me lembro agora qual era a pergunta, mas eu tive que desfazer a ideia no seguinte sentido: não é que Noé era justo em si, a vida dele de justiça tinha relação com a última característica: andava com Deus. O fato dele andar com Deus fazia com o que eu falei aqui quando a gente estava fechando o estudo de Apocalipse hoje. Fazia com que Noé construísse a sua vida, vivesse dia após dia a partir de um relacionamento com Deus, e por causa disso ele era justo. Entenda, Noé foi eleito por Deus e ele amou isso, e ele viveu uma vida que refletia o amor dele com o Deus dele. Então ele era justo, ele era íntegro, uma ideia de completude, alguém que não está dividido em absolutamente nada. Ele sabe quem é o Deus dele, ele sabe quem ele é diante do Deus dele. Ele andava com Deus, e antes dele somente Enoque tinha recebido essa afirmação: andava com Deus. Então a gente tem a descrição aqui do caráter de Noé, que vai contrastar com a violência da época, com os atos e a violência da época. Você tem a iniquidade, você tem a impiedade dos seus contemporâneos, e Noé é completamente o contraste daquilo tudo. E aí é importante a gente perceber o peso da repetição do verso 11 e 12. Olha, ora, capítulo 6, 11 e 12. A terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. A terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Verso 12. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Não é à toa, e eu já falei isso para vocês, atenção num texto bíblico em que você tem repetições. O termo hebraico aqui para corrupção envolve ruína, decadência, depravação. Irmãos, eu acho que a gente não tem noção do que era aquilo lá. A gente não consegue imaginar o que era aquilo lá. E é por conta disso que o castigo então está iminente. No verso 13. Disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Então é interessante que essa corrupção, essa ruína, essa decadência e essa depravação está tudo conectado com violência. Homens violentos, homens de violência. Interessante que em Gênesis 1, lá no verso 31, diz o seguinte: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Só que agora viu Deus a terra, e eis que ela estava arruinada, corrompida, estragada, cheia de violência. Não havia mais possibilidade de um ordenamento e crescimento social. A gente tem aqui, irmãos, nesse ponto, é um eco do que o Lameque, filho de Caim, tinha cantado em forma de poesia lá atrás, quando ele disse, Lameque para as duas mulheres dele, Ada e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77.
Então a gente tem um eco acontecendo. A terra não honra mais o seu Criador. É importante a gente perceber o peso disso para entender o que vai acontecer e por que está acontecendo. É uma humanidade completamente degradada, destruída. E isso pesou o coração do Senhor. Então disse Deus a Noé, resolvi... Irmãos, olha a expressão dessa tradução. Resolvi dar cabo de toda a carne. Resolvi matar todo mundo. Eu resolvi acabar com todo mundo. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então não é só a humanidade, mas a criação que era a responsabilidade da humanidade. Porque lembram-se, lá em Gênesis 3, quando Adão, que era o representante de Deus, o mordomo, cai, ele cai e entrega a Satanás não somente a humanidade, mas toda a criação. É por isso que vai ser dito depois lá na frente, o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque está morto no maligno. É a ideia do seguinte: como que eu tomo o reinado da Inglaterra? Hoje em dia é difícil, né? A rainha não morre. Mas enterrou mais um, né? Como que se toma uma terra, um país? Derruba o rei. Foi o que Satanás, na figura da serpente, fez no jardim. Então, toda a terra, toda a criação ia sofrer juízo. Só que nessa história do dilúvio, nós temos dois lados de uma mesma moeda. Porque Deus é um Deus que ele exerce juízo, mas ele é gracioso. Ele exerce justiça, mas também misericórdia. Ele apresenta ira, ao mesmo tempo que apresenta amor. E a gente já falou várias vezes sobre isso, como isso se reflete na cruz, né? Como que a cruz de Cristo reflete ira e amor. E a gente vê esse padrão de Deus desde os primórdios, onde ele exerce ira por causa do pecado humano, mas ele sempre tem o remanescente, ele sempre tem o seu povo. Como eu disse no domingo passado, ele poderia ter feito com Noé a mesma coisa que fez com Enoque. Tipo assim, olha só, Noé estava com 400 anos, se eu não me engano, quando ele teve Cã, Sem e Jafé. E tipo assim, cara, 400 anos. Deus ainda não tinha dado aquele decreto dos 120. Deus podia fazer assim, quer saber? Vou levar Noé também e vou exterminar tudo. Mas por que ele não fez isso? Porque havia uma promessa. A promessa da semente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. A história do dilúvio é um proto-evangelho, onde as águas elas representam de fato a ira manifesta de Deus diante de toda a criação, onde todos perecem. Eu estou com uma vontade de dar um salto aqui no meu texto, mas eu não vou dar. Vamos por partes. Tá? Nós temos nesse texto, e eu já venho falando isso desde os primeiros sermões, que o texto do Pentateuco, principalmente o Gênesis, ele também é um texto apologético. Em que sentido? E para quem não conhece o termo, desculpe, um texto que tem por objetivo apresentar ou defender a fé. Né? Mas por que você está dizendo que isso é um texto apologético? Apenas para relembrar, tá bom? Porque a gente sabe que Gênesis foi escrito por Moisés, depois que ele tirou o povo do Egito, depois de mais de 400 anos de escravidão, e eles estão rodando no deserto, e eles estão rodando, eles saíram de um contexto de cosmovisão, de poligamia, vários deuses, fugiu aqui o termo, panteísmo, poligamia, de vários deuses, e ao mesmo tempo eles estão rodando numa região que eles estão cercados de várias nações que também são politeístas. Era isso que eu queria falar. São politeístas. E dentro daquele contexto, a base das religiões de cada nação dava o aval para as práticas pecaminosas. Eu já falei isso. Por exemplo, rápido,
nos mitos babilônicos, sumérios, acadianos, daquela região, você tem mitos de criação também. E nos mitos da criação, você tem um panteão de deuses maiores, você tem os deuses inferiores que vão criar a humanidade. Por quê? Porque os inferiores têm que cultivar e oferecer alimentos para os superiores. Só que aí os inferiores se cansam e criam a humanidade para trabalhar para eles. É por isso que dentro do paganismo, o adorador é aquele que está sempre trabalhando para agradar a divindade. Por causa da sua cosmovisão religiosa. E, ao mesmo tempo, esta cosmovisão religiosa baliza, dá como correto você ter um rei que escraviza homens e mulheres. Por quê? Porque no panteão mitológico você tem o Deus que tem os outros deuses como escravos, servos deles. Entendem? Que toda mitologia... Gente, é por isso que Deus fala, eu sei que eu vou dar uma desviada grande do texto, mas é por isso, irmãos, que em toda a palavra de Deus é dito que a idolatria escraviza e somente o Senhor liberta. Porque toda idolatria tem como base te fazer trabalhar para alguma coisa e entregar sua vida àquilo. E no final, você vai para o pó, e vai para o pó eterno. Enquanto que o verdadeiro, conhecereis a verdade vos libertará. O sujeito, pelo menos lá, tinha que saber explicar esse negócio, que ele fica repetindo. A verdade que liberta, liberta de toda idolatria e de toda escravidão, te levando não mais para o pó, mas para a eternidade. Por isso que Deus diz, abandona os ídolos, porque eles vão te matar. Porque você vai construir a sua vida a partir do que os ídolos querem. E você tem então todo esse contexto. Tá bom? Aqui foi só para lembrar vocês do que está acontecendo quando Moisés está escrevendo Gênesis. O que acontece? Eu falei isso no domingo passado. Sobre a epopeia de Gilgamesh. Um mito mesopotâmico daquela região, tá? E é interessante que a epopeia de Gilgamesh, ele tem uma narrativa sobre o dilúvio que é muito, muito, muito parecida com a narrativa de Moisés. Muito parecida. Mas as diferenças são absurdas também. No mito de Gilgamesh, você tem deuses mesquinhos que estão cansados do barulho da humanidade e da sua superpopulação. E aí esses deuses mesquinhos vão resolver matar o ser humano porque é silêncio. Porque é silêncio. Agora, no texto bíblico, nós temos a apresentação de um Deus exercendo justiça contra uma humanidade perversa, só que com o coração pesado. Pesado pela maldade humana. Por quê? Eles estão destruindo a sua boa criação através de corrupção e violência. Bom, diante disso tudo, como fica a promessa de Gênesis 3, se Deus resolveu destruir tudo? Deus planeja salvar um remanescente, Noé e a família e os animais. Nós temos então a arca, 140 metros de comprimento, 23 de largura, 13,5 de altura. Bom, Noé, ele vai obedecer. Noé é o servo que obedece sem questionamento. Veja, verso 22. Assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Verso 5 do capítulo 7. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Verso 9 do capítulo 7. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Verso 16 do capítulo 7. Eram macho e fêmeas que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Verso 15 do capítulo 8. Então Deus disse a Noé, saia da arca você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. E vocês perceberam quando nós fizemos a leitura que ele soltou lá a pomba, o corvo e a pomba 2 vezes. E assim, a terra, você viu que o texto relata assim, já estava meio seca. Irmãos, ele não sai enquanto Deus não manda sair. E ele não, tudo bem, a porta estava trancada do lado de fora mesmo, mas ele não questiona. Noé é o servo do Senhor que não questiona em nada. Isso mais uma vez confirma. Era um homem que andava com Deus e confiava no Senhor, sem questionamento.
Então Noé verdadeiramente andava com Deus. Deus ele vai repetir a sentença que ele deu para Noé, no verso 17 do capítulo 6. Ele havia dito: Noé, constrói porque eu vou fazer isso. Aí no verso 17 ele repete: eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Eu vou destruir tudo. Tudo que é na terra vai perecer. E aí a gente tem o dilúvio. Irmãos, não foi um acidente. Foi juízo. Mas que, ao mesmo tempo, é decretado que haverá um juízo sobre toda a criação, mas também há graça. Verso 18 do capítulo 6. Mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Nós temos aqui, meus irmãos, a primeira vez das aproximadamente 290 vezes que o Antigo Testamento usa a palavra berit, aliança. Essa é a primeira. Eu vou destruir tudo, mas com você eu estou estabelecendo a minha aliança. E a ideia da minha aliança é que há uma referência a algo, então, antes daquele momento. É uma aliança anterior àquele momento. Ele está dizendo, eu tenho uma aliança, eu tenho um propósito e eu vou estabelecer com você. Vejam, se não se repete, capítulo 8, do verso 15 a 17, diz assim: então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e suas mulheres. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os animais grandes, os pequenos, que movem pelo chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem-se. E aí a gente lembra lá no capítulo 1. E é importante a gente lembrar do capítulo 1, porque o capítulo 6, 6, 7, 8, é o contraponto do 1. No 1 você tem Deus criando o ser humano para se relacionar com ele. No 2, você tem Deus desfazendo tudo o que ele fez. E essa é a ideia de se abrir as comportas do céu. No capítulo 1 foi separado as águas de cima e as águas de baixo. No capítulo 7, que é quando começa o dilúvio, é aberto para que caia toda a água de cima e as torrentes subterrâneas venham à tona. Tudo vai voltar ao caos original. Só que lá no 1, ele tinha dito o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, semelhança, domine ele sobre tudo que se move. Deus criou o homem. Aí verso 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem. O que o texto está mostrando para a gente? Que a antiga aliança adâmica seria firmada com Noé. E tudo aquilo que Deus havia confiado e demandado de Adão seria devolvido agora para Noé e seus descendentes. Qual o papel de Noé aqui? É repovoar. Não é à toa que à frente o texto vai dizer que a partir disso todas as nações descendem dos filhos de Noé. O mesmo papel de Adão. A arca, então, aqui, meus irmãos, ela seria uma espécie de cápsula de salvamento. É o que ela seria, né? Por quê? Todos que estivessem dentro dela seriam conservados com vida. Se a arca sobreviver, marca um novo começo para a humanidade e para o reino de Deus. Se a arca sobreviver ao dilúvio. Mas e se ela não sobreviver? E se ela não aguentar as muitas águas? E se as ondas e as vagas romperem a sua estrutura e ela se partir? E a gente então tem no capítulo 7, no verso 4, o pico de tensão. O Senhor manda Noé entrar na arca com a sua família e diz, verso 4, daqui 7... Irmãos, pensem nisso. Ele entra com a esposa, os filhos, as esposas dos filhos, os animais, e ele ouve do Senhor: olha, daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Irmãos, eu sei que pra gente hoje, né, nossas casas têm estruturas e tal, né, tem os prédios e tudo mais, temos a rede a rede fluvial.
Só que a gente está falando de um contexto em que a humanidade naquela época ela precisava viver à beira do rio ou dos rios para sobreviverem. Qualquer enchente lá era o medo da vida deles. Tipo, sabe, teu filhinho nasceu, tá? Aí você tá lá na tua cabana, na tua tenda. Né? O rio tá logo ali, alguns metros à frente ali. Você tá com teu recém-nascido e teu marido saiu para pescar, sei lá, caçar. Tá por ali. Já ouviram falar em tromba d'água? Isso não é novo. De repente a água sobe e morre tua mulher e teu filho. Essa é a realidade deles. As águas, ou a ideia de águas, é muito forte dentro desse contexto aqui. Irmãos, não é à toa que, por exemplo, o Apocalipse várias vezes vai falar sobre muitas águas, e lá no final de Apocalipse vai dizer o seguinte, ó, e o mar já não existe. Por quê? Porque a ideia de águas e a ideia de mar, sempre dentro do contexto de Israel, teve uma visão de divindades e de lutas. Só que eu estou dando spoiler do capítulo 5 ou 6 de Apocalipse, está dizendo que diante do trono de Deus existe um mar como que vitrificado. Qual é a ideia? Deus está no controle de absolutamente tudo e não existe causa ou força que ele não tenha controle. E dentro de um contexto em que você pensa que muitas águas ou são deuses pagãos ou são a própria violência da natureza contra você, lá no Apocalipse está dizendo que Deus controla. E aqui no dilúvio está dizendo que é Deus quem envia. E envia como juízo. Um grande juízo para uma humanidade pecaminosa. Nós temos então 40 dias e 40 noites. Tempo específico. Um tempo específico. Durante um período a terra corrompida vai estar debaixo do juízo de Deus. E aí no verso 11, rompem-se todas as fontes do grande abismo, e você tem então a ideia das águas que se juntam de novo. No épico de Gilgamesh, das nações em volta, o Gilgamesh, que construiu uma embarcação, ele precisou reforçar as portas do barco por dentro, com traves. E nesse mito, é um mito, tá, gente? É bom frisar que é um mito. Nesse mito, que muitos acreditavam na época, os deuses, eles ficaram aterrorizados com o dilúvio e muitos dos deuses fugiram para o mais alto céu de Anu, uma divindade lá. Tá? Em Gênesis, o Senhor Deus é soberano e é o verdadeiro rei. É o Senhor quem fecha as portas por fora e é Ele quem domina sobre as águas. E Ele vai deixar chover. Um tempo determinado por Ele, claro, nem mais nem menos. 40 dias durou o dilúvio sobre a terra, verso 17, e as águas aumentaram e levaram a arca acima da terra. E aqui, o narrador, ele nos coloca numa posição privilegiada. Nós vemos, desde o capítulo 6, verso 12, sempre na perspectiva do que Deus vê. Perceberam isso na leitura? Nós vemos, do capítulo 6, verso 12 em diante, em perspectivas do que Deus vê, do ponto de vista, o ponto de vista de Deus, ele está sendo compartilhado. Nós sabemos coisas que Deus disse consigo mesmo, por exemplo. Um professor do Antigo Testamento, especialista em Antigo Testamento, chamado John Seilemer, ele diz o seguinte: nos é permitido, como leitores, olhar do céu para toda a terra embaixo e ver o que o próprio Deus vê. É-nos permitido ouvir as suas conversações e seguir os seus juízos. Isso até o capítulo 7, verso 5. Todavia, com o começo do dilúvio, e não sei se vocês perceberam isso, e isso é muito tenso. Com o começo do dilúvio, nós perdemos a posição privilegiada. Não vemos mais o que Deus vê. A nossa perspectiva ali agora é horizontal. Temos de esperar com Noé a recessão das águas e nos apoiarmos apenas no retorno de um corvo ou de uma pomba, por uma pequena janela. Porque a perspectiva de Deus se perdeu ali. Estamos num juízo. Estamos diante de um juízo acontecendo. Quando a terra seca, aparece, a partir do verso 14 do capítulo 8,
a perspectiva do desculpa, quando a terra seca aparece, a perspectiva do leitor volta a ser a do Senhor no céu, e ouvimos e vemos o seu ponto de vista, como no começo da história. Bom, irmãos, a arca foi erguida 7 metros acima da montanha mais alta da região. Não vale a pena o discurso, ou a discussão, se foi um dilúvio universal ou local. Pelo menos não vale a pena agora. Mas tudo indica que foi universal no sentido de que atingiu até os limites onde havia humanidade. Então, quando você coloca nesses termos, facilita. É igual aquela história lá dos nefilins, né? Não, eram demônios que entraram nos reis. Ah, bom, legal. Então, se você entende que o dilúvio atingiu até os limites da terra, que havia seres humanos, e todos pereceram, e a partir daí, toda a humanidade descende dos filhos de Noé, você não tem problemas textuais nem lógicos, sabe? A questão é que tudo morreu. Tudo que havia vida em suas narinas morreu. O juízo de Deus está completo. Vocês precisam se colocar a partir dessa perspectiva horizontal em que Deus não está falando mais com Noé. Outra coisa, vocês perceberam que em momento nenhum Noé fala, né? Noé não fala absolutamente nada na narrativa. Noé não fala. Noé só obedece e age. Só obedece e age, ele não fala. Nesse momento, nem Deus está falando mais. O que há é juízo. Você tem, sim, um completo silêncio. Som apenas de muitas águas. E pense assim de uma forma cinematográfica, tá? Alguém que já esteve em alto mar? Sim, tu não vê nada. Absolutamente nada. O horizonte você não sabe mais o que é água, o que é céu. Silêncio. Talvez numa cena cinematográfica, uma câmera se aproximando, você ouve ainda sem ver nada, talvez lá no fundo, sons de animais. E talvez um observador olharia em volta e como que é possível isso? Porque o Senhor eliminou toda a vida. E talvez essa câmera que se aproxima revela uma arca e se aproxima mais ainda e talvez, ao se aproximar e chegar próximo da arca, se revela que dentro daquela arca você teria uma família orando ao Senhor e agradecendo pela salvação. E mais, eles irão reconstruir o reino de Deus. Foram preservados junto com toda a criação. Irmãos, fato é que diante disso tudo, alguém ainda duvida que Deus mata a gente? Deus odeia o pecado. Sim, nós como cristãos temos a palavra que reconcilia o pecador com o Deus irado, tornando ele amoroso. A palavra do Evangelho, a palavra do Senhor Jesus. Nós temos em toda a Bíblia vários juízos que acontecem. Né? Por exemplo, o juízo do jardim, nós já vimos. O juízo da Torre de Babel, Sodoma e Gomorra. Nós temos uma geração de israelitas que vão morrer no deserto sem entrar na terra prometida. Nós temos os exílios de Israel, o povo sendo levado cativo. E, por fim, o juízo de Deus contra o pecado humano. Deus exerce e a mesma violência, não sei se vocês, a mesma violência dessa torrente de águas que amedronta e que mata, é essa mesma violência que atinge Jesus na cruz. Deus exercendo juízo no Filho dele por causa dos pecados do seu povo. Aonde ali ele definitivamente elimina os pecados do povo. Então todos os juízos de Deus apontam para um juízo definitivo. Ele vai voltar e será repentino. Haverá um juízo final. Haverá um juízo definitivo, com toda a carga de violência. Mas, irmãos, nós estamos
protegidos. Haverá um juízo final. Por isso que lá atrás, no início hoje, eu perguntei, crente tem medo do apocalipse? Depende. Aliás, pessoas, Crente não. Crente não. Cristão não. O cristão não tem. Nós temos então em Noé, eles saem, eles obedecem, eles recebem a orientação de Deus para sair e tudo mais, e a gente vai parar hoje, para a semana que vem fica a aliança do arco, tá? Mas nós temos ali um novo começo, uma criação purificada, emerge do caos. A terra está seca, Noé e sua família, os animais saem da arca em segurança, todos com a mesma missão, repovoar a terra. Nós temos em Noé aqui um novo Adão, de uma criação renovada. Deus, em Noé, recomeça, mas agora não a partir da sua palavra e ordem, mas a partir da semente de uma mulher. De fato, Noé era da semente. E Deus recomeça a criação a partir de uma semente, de uma mulher. Noé nasceu de uma mulher. Lógico que Noé não era a semente definitiva e que ia de fato resolver. Mas Noé era aquele que foi preservado para levar todos nós de volta a Deus com a sua linhagem. Noé era um homem que era justo, íntegro, andava com Deus, alguém que obedecia a Deus sem fazer perguntas, alguém por meio de quem Deus começou novamente o seu reino na criação. Noé é um tipo de Jesus. Noé é um apontamento para Jesus. Só que Jesus, além disso tudo, de ser verdadeiramente justo, íntegro, de ser de fato aquele que de fato em toda a eternidade andava com Deus e que um dia deixou de andar por um período de 3 dias para que nós pudéssemos andar com Ele, para que nós fôssemos feitos íntegros, para que nós fôssemos feitos justos. Jesus, além de ser aquele que obedeceu incondicionalmente a todo o desejo do seu Pai, alguém por meio de quem Deus novamente reiniciou, resetou a implantação do seu reino, e ele já começa nas próprias obras, dizendo para João Batista, lembram? Quando João Batista manda perguntar para ele, para Jesus, é você mesmo que a gente esperava? E Jesus diz o seguinte, olha, avisa para João Batista que os demônios estão sendo expulsos, as pessoas estão sendo curadas, os pobres estão sendo assistidos. Jesus está querendo dizer o seguinte, o meu reino chegou, porque dentro do meu reino não há maldade, não há pobreza, não há tristeza, não há injustiça. O meu reino chegou e ele está sendo expandido. O reino é definitivamente estabelecido com morte e ressurreição e é dado para nós como missão o ir fincando bandeira do reino em cada local em que os pés formosos que anunciam tocar. Em cada lugar que o cristão tocar seus pés, é o lugar do reino de Deus. Mas Jesus é maior e melhor do que Noé. Jesus é o único filho de Deus. Diferente de Noé, Jesus não foi preservado, mas ele sofre toda a pena capital. Jesus ele oferece a sua vida para expiar o pecado humano de uma vez por todas, e pela sua ressurreição, ele traz o reino de Deus com vida para todos os que o seguem. Num certo sentido, Jesus também pode ser visto como a arca, e eu achei essa tipologia extraordinária. A arca. Deus está de fato irado com toda a humanidade. Novamente. O dia da vingança do Senhor se aproxima e virá, como diz o texto, como veio na época de Noé, as pessoas casando-se, dando-se em casamento, comiam, bebiam, faziam concursos. Ninguém se importava, ninguém nem sabia, ninguém esperava. O dia da vingança do Senhor se aproxima, mas não mais por água, mas pessoalmente o Senhor exercerá juízo. Mas Deus providenciou um escape. Jesus é aquele que recebe toda a ira de Deus, nele mesmo, para nos preservar. Como a arca,
como a arca recebe em si a violência do juízo, a arca atravessa por todo o período de juízo na terra. O juízo de Deus está acontecendo. A ira de Deus, segundo Romanos, já é manifesta. Os homens já estão entregues ao seu próprio prazer. A ira de Deus já está manifesta enquanto o reino de Deus vai progredindo. E nós estamos seguros naquele que é maior e melhor do que a arca, que é Cristo. A arca recebeu em si a violência do juízo, mas mantém vivos os que estão escondidos nela. Jesus garante em si a vida eterna e a reconstrução de um reino divino diante da criação, mas é somente para os que estão nele. Portanto, Jesus também foi coberto pelas águas do julgamento. As águas do juízo de Deus estão passando. Tal como Noé, na arca, conduziu a sua família através da tempestade, da ira de Deus, Jesus oferece passagem segura através do julgamento, escondendo os filhos de Deus em si mesmo para resgatá-los pela graça. Irmãos, esses somos nós. Estamos escondidos em Jesus. Estamos preservados. Você quer motivo maior para estar feliz? O juízo de Deus já está acontecendo. Os dias estão se findando, mas nós estamos seguros naquele que recebeu em si toda a violência do juízo, mas nos preservou porque estávamos nele. Com sua morte e ressurreição, Jesus, o cabeça da nova aliança da humanidade, o segundo perfeito e derradeiro Adão, é apresentado como aquele que traz a verdadeira ressurreição para a criação. No fim do dilúvio, a criação emergiu pura de novo, mas foi contaminada. Mas em Cristo, isso não vai acontecer de novo. O nosso rei é maior e é melhor. O Senhor nos une como remanescente dele e nos leva a uma nova criação, sendo nós mesmos novas criaturas dele. Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos e diante do texto exposto, se perceba como alguém preservado, alguém que não sofrerá a ira de Deus, que não se afogará nas águas do juízo. O mar está congelado. No novo céu e na nova terra, nem mar haverá. Porque no Senhor estamos seguros. Por isso Ele é o motivo do nosso amor e da nossa vida. Vamos ter um momento de silêncio e, a partir dessa realidade, dessa verdade, tome decisões de uma vida mais próxima do Senhor.